O Bitcoin vai morrer com a ameaça do computador quântico? Tá aqui uma matéria do portal Bitcoin. Google alerta que a ameaça quântica ao Bitcoin pode chegar antes do previsto. O dia de ontem foi um pouco conturbado, vazou o código-fonte da cloud e a Google postou aqui um paper, a Google Quantum, mostrando que o computador quântico ele pode chegar antes do que a gente esperava. Eles antes tinham feito esse estudo aí, colocou um prazo e depois refizeram e chegaram à conclusão de que o computador quântico, que pode quebrar a criptografia do Bitcoin, vai chegar antes do esperado. Eu vou falar dois pontos aqui, né? O que isso impacta diretamente no Bitcoin e se é algo aí que você deve ter essa preocupação extrema, igual às vezes o pessoal não entende muito e algumas pessoas fazem alarde nisso aí simplesmente para ganhar mais visibilidade. Bom, aqui está o paper que a Google postou, veja só, 31 de março de 2026, vou deixar o link aqui abaixo, vocês podem ler isso aí depois. E uma coisa interessante é que mesmo com essa notícia, veja que o Bitcoin ele não teve uma resposta negativa, pelo contrário, o Bitcoin no dia de ontem ele subiu, inclusive deixa eu só mudar o tempo gráfico aqui para o diário, vou ajustar aqui. Veja que o Bitcoin ele subiu, ele vem subindo aí há 3 dias consecutivos. E se eu mudar aqui para o mensal, o Bitcoin, né, depois de meses consecutivos aí em queda, veja só, a gente pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ele fechou ontem em alta, fechou o mês de fevereiro, de março em alta. Então não foi algo assim que afetou o Bitcoin negativamente. O Bitcoin não reagiu de forma negativa a isso, ficou um pouco neutro. Inclusive, o Bitcoin tem ficado mais resiliente com o passar do tempo. Os conflitos lá no Oriente Médio, por exemplo, não está afetando muito o preço do Bitcoin, por ser um ativo considerado muito volátil, deveria sofrer muito mais do que isso aqui. A gente vê ativos tradicionais tendo um desempenho pior. E para nós, usuários aqui finais, né, que não interagimos com a blockchain, com questões de programação, com partes técnicas, o que esse computador quântico poderia afetar nós diretamente seria a questão do choque de oferta. O maior risco aqui do computador quântico é em relação aos endereços do Satoshi, que são aqueles endereços que estão lá parados. Esses endereços eles têm uma vulnerabilidade maior que o computador quântico pode conseguir quebrar a criptografia e ter acesso àqueles bitcoins e aos bitcoins perdidos. A estimativa é que hoje exista aproximadamente 6 milhões de bitcoins perdidos, né, contando com os do Satoshi. Não necessariamente eles estão perdidos, mas estão lá parados. Ninguém sabe se o Satoshi ainda está vivo. São endereços que estão inativos, hibernando. Então, pode considerar que seja perdido, entre aspas. E o maior problema aqui para a gente seria isso, um choque de oferta. Você ter uma oferta muito grande no mercado e isso faz com que os preços tenham, no caso, o preço do Bitcoin tem uma queda muito abrupta. Eu, sinceramente, não acredito muito que a pessoa que tem inteligência e recurso suficiente para conseguir quebrar essa criptografia vai vender isso aí simplesmente de uma vez, até porque tem que ter uma demanda por trás para conseguir comprar tudo isso aí. E eu acho que hoje a gente vê muito as Treasury Company se vindo, né, empresas pegando o Bitcoin, como se fosse em protocolos DeFi, por exemplo, e colocando esse Bitcoin como uma espécie de colateral e pegando o dinheiro aí. Eu acredito que as pessoas, quem conseguir ter acesso aos Bitcoins, poderá partir para esta estratégia ao invés de simplesmente despejar isso aí no mercado, que consequentemente vai fazer com que o preço do Bitcoin caia, o que não torna atrativo a venda para novos bitcoins. Se a pessoa não vai conseguir tudo de uma vez, então vai conseguir parcelado e já tem uma oferta muito grande, vai fazer com que o preço do Bitcoin caia muito. E esses 6 milhões é aproximadamente aí 30% dos bitcoins, né, existentes, os bitcoins total é 21 milhões. Isso é muita coisa, aproximadamente entre 20 a 30% de toda a oferta dos bitcoins estão
perdidos. Esse é o primeiro ponto e é a parte que afeta diretamente nós, usuários aqui, que estamos... Alguns consideram o Bitcoin como investimento e outros como uma reserva de valor. De qualquer forma, para todos nós que compramos aí Bitcoin, o maior dano em relação a essa computação quântica seria, de fato, essa desvalorização do capital investido. E um outro ponto aqui é em relação à segurança. Eu não vou pegar a parte técnica aqui, eu não sou programador, eu entendo pouco, mas sei algumas coisas, mas é em relação aos endereços. Aquelas pessoas que têm um endereço que começa com BC1, esse endereço ele é mais moderno, é mais atualizado e oferece uma proteção maior em relação ao computador quântico. Então, uma maneira de você se proteger, para você que roda, que faz autocustódia, é o ideal que você faça autocustódia, principalmente depois disso aí, deixar numa corretora, por ser um endereço ali que vai movimentar uma quantidade muito grande, isso aí vai chamar a atenção do hack. Então, você tem uma carteira com menos endereço ali, a pessoa pode olhar e pensar, poxa, tem uma carteira com menos Bitcoin, né? Vai ver seu endereço e pensar, poxa, isso aqui não é muito atrativo não. Então, vou deixar para lá e vou procurar as baleias. Então, um meio de proteção é você fazer essa atualização para endereços novos que tenham uma segurança maior, que ofereçam uma proteção maior em relação ao ataque do computador quântico. Se você abrir aqui a mempool, por exemplo, é onde também mora o perigo aqui, né? Além daqueles endereços do Satoshi, isso aí no paper tem falando os tipos de ataque, mas é o ataque acontecer aqui, ó, enquanto o bloco ele não foi fechado, enquanto a transação está aqui esperando, né, o minerador fechar o bloco. Tem os vários tipos de ataques lá que no paper o pessoal fala isso, que podem acontecer. Um deles é aqui, quando você faz uma transação enquanto o bloco está sendo fechado. Aqui são os blocos já minerados e aqui são os blocos, né, os próximos blocos a serem minerados. Você pode olhar aí, pode clicar. Eu vou deixar o site aqui também. Aqui tem informações, enfim, tem transações, um tanto de coisa aqui. Então aqui, ó, veja só, isso aqui é um endereço, né? E ele inicia com o prefixo BC1. Enfim, isso aí você pode olhar isso aí depois, ler o paper, até pesquisar no Google também para entender mais em relação à questão de segurança, o tipo de criptografia, esses detalhes mais técnicos que eu acredito que a maioria do pessoal, dos usuários finais, nem olham isso aí. O que o pessoal quer saber de fato é, poxa, meus bitcoins estão seguros? Ainda vale a pena investir em Bitcoin? Eu acredito que essa é a maior preocupação do pessoal e sim, vale a pena continuar investindo em Bitcoin, né? Não é algo que vai acontecer, por exemplo, próximo ano, daqui a 5 anos, mas é algo que merece atenção, né? A comunidade Bitcoin, o Bitcoin por ser um ativo descentralizado, a tomada de decisão é um pouco mais lenta, mas o pessoal já tem ciência disso aí, o pessoal sabe que precisa mudar isso aí. E outras blockchains como Solana, Ethereum, o pessoal já vem desenvolvendo aplicações para se proteger contra isso aí. Por serem blockchains centralizadas, a tomada de decisão ela é muito mais fácil do que a comunidade Bitcoin aqui, que é descentralizado e precisa da aprovação de todos os mineradores para fazer alguma alteração no código do Bitcoin. Bom, o vídeo de hoje ele foi um vídeo básico, simples, explicativo, de fato voltado para aquele pessoal, o usuário final, que quer saber, poxa, meus bitcoins estão seguros, o Bitcoin vai cair ou vai subir com isso aí, né? Mostrar a possibilidade do que pode acontecer em relação a esses bitcoins. Na minha visão, eu acredito que a pessoa que pegar esses bitcoins, ela deva partir ali para montar uma treasury company e usar esse bitcoin como colateral, ao invés de simplesmente despejar isso aí no mercado, fazendo com que os preços despenquem, a não ser que a pessoa faça isso para cair o preço e depois ela comprar novamente mais barato. É possível também. E você fazer a sua atualização aí do seu endereço para um endereço que começa com
O BC1 quer um endereço um pouco não, né? É um endereço atualizado. Se você curtiu, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreve aqui, ativa as notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo e tchau!